Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O nosso devocional de hoje é o sucesso espiritual de um bom líder. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o sucesso espiritual de um bom líder não está na sua capacidade oratória, nem tampouco nos seus diplomas teológicos, mas o sucesso espiritual de um bom líder está na dependência de Deus. Dos versículo 1 até o final do versículo 9, que foi o texto que você acabou de ouvir, nós veremos qual foi o êxito que Josué teve na sua empreitada espiritual e de que forma o líder terá um bom êxito em sua jornada como liderança, obedecendo as 3 orientações de Deus. Primeiro, ele deve conduzir o povo na palavra de Deus. Está aí no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. É dever de todo líder espiritual conduzir o povo na palavra de Deus, né? Como diz o versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. O verdadeiro líder conduz o povo não pelo seu achismo, mas sim pela palavra de Deus. A sua autoridade emana dos céus e não de suas ideologias. Ele precisa falar assim, diz o Senhor, e não assim diz as minhas ideias. Segundo, para que o líder venha ter sucesso espiritual, ele deve ter comunhão com Deus por intermédio da sua palavra. Observe o versículo 8, parte B. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, ele deve ter comunhão com a palavra de Deus. O verdadeiro líder, antes de orientar o povo de Deus, ele precisa primeiramente ser orientado por Deus. Antes de alimentar o rebanho, ele precisa alimentar-se primeiro da palavra de Deus. Pois como ensinará o povo se ele está vazio da palavra de Deus? E essa era uma das características, das qualificações daqueles que vão assumir uma liderança. Diz Paulo a Tito 1,9 que ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E terceiro, ele deve continuar firme na palavra de Deus. Esta é a terceira orientação que o líder deve obedecer. Está no versículo 7.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Meu querido irmão, o verdadeiro líder não teme e nem se vende à popularidade, e nem adultera a palavra de Deus para manter os seus liderados sobre o pecado. Há muitos líderes que outrora pregavam a verdade de Deus, hoje deixaram de pregar a verdade de Deus para agradar o povo, esquecendo da exortação de Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Deus. E concluo com as seguintes aplicações. Você, meu amado irmão, tem conduzido o povo de Deus pela palavra, assim diz o Senhor. Segundo, você tem tido comunhão com Deus por intermédio da palavra. Lembre-se, antes de você orientar o povo de Deus, você precisa primeiramente ser orientado por Ele. E terceiro, talvez eu esteja falando com um líder que pela pressão do povo tem escancarado a porta da fé para dar entrada a novidades pragmáticas que contrariam totalmente a palavra de Deus. Josué teve bom êxito na sua empreitada espiritual porque ele obedeceu essas 3 orientações de Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes, boas obras feitas pelo Senhor a Israel. Que Deus nos abençoe. Seja esse bom líder espiritual obedecendo essas 3 orientações de Deus. Amém.